Senhor presidente, até para que nós tenhamos quórum, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, e apesar de todas as coisas que aconteceram nesses últimos dias, deputado Maurício, eu não venho aqui para falar de algumas que são bastante, talvez, interessantes do ponto de vista do debate. Não veio para falar sobre as nomeações que a governadora está fazendo, inclusive algumas que estão nos jornais por serem bastante polêmicas. Não veio para falar do fato do senhor Aécio Neves, ex-candidato a presidente da República, presidente do PSTB, ter se tornado réu no STF ontem, até porque eu acho que virar réu não significa, no nosso contexto, absolutamente quase nada. Eu lembro que o senhor Azeredo também, ex-presidente do PSTB, também é réu há mais de 20 anos e o seu crime do Mensalão Mineiro vai prescrever agora, depois de 20 anos. O fato do senhor Serra também estar acusado não significa muito nada. O fato de nós termos outros acusados não significa nada. Me chama a atenção o fato do senhor Alckmin, que após perder o foro privilegiado, ao invés de continuar sendo investigado pelo STJ, as suas acusações, os seus possíveis delitos foram transferidos para a Justiça Eleitoral. Então, o que nos parece que o senhor Aécio Neves, nesse momento, está colhendo, ele que diz que quem planta colhe, é verdade, está colhendo exatamente o que plantou, e está sendo um boi de piranha porque estão enterrando um cadáver que está por aí, mas politicamente já não vai fazer muita diferença, ao contrário do senhor Alckmin, que tem que ser preservado. Também não quero falar aqui sobre as investigações da Operação Quadro Negro, ou Publicano, que, ao que tudo indica, estão num compasso de espera, até porque chegaram, talvez, em pessoas que não interessa àqueles que detêm o poder que cheguem. E tampouco quero falar a respeito das questões que envolveram a comitiva do ex-presidente Lula e que os tiros que foram dados nos ônibus, deputado Anibele, que até tinha sido dito que foram dados por pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores e da própria comitiva, que haviam parado o ônibus, saído da tiro, aquela versão estúpida que às vezes nós ouvimos, e que a polícia chegou à conclusão que foram 2 disparos feitos de uma espingarda pequena, 20 e 50 metros de distância, possivelmente de uma área de alguém que teria um desafeto com o MST e com o PT, mas que essas investigações também estão em compasso de espera e talvez, em determinado momento, nós acabemos por saber o que de fato aconteceu. O que me chamou mais a atenção na semana, que para nós, na tribuna, se encerra hoje, é a história do tal triplex. É a história do tal triplex. Quando o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, entrou no prédio, nos Solares, acho que esse é o nome, deputado Rasca, nessa última semana, todos ficaram chocados quando viram as fotografias, deputado Prazic, do tal apartamento triplex de luxo, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, com um tampo de resina que custaria R$20 mil o metro quadrado, com móveis que custaram quase 100 mil, 150 mil, a cozinha apenas 320 mil reais, as reformas no piso, no teto e nos 3 pavimentos custaram cerca de 1.200.000, segundo o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, embasados por obviamente, uma investigação feita pela Polícia Federal. E aí o que nós vemos? O que nós vimos nas fotografias? Nós vimos um fogão de 4 bocas, todos os senhores viram. Um apartamento comum, como qualquer outro. As tais reformas que haviam sido feitas, tão propaladas pelo juiz Sérgio Moro, pelo procurador Deltan Dallagnol, pelo menos neste apartamento, que é dito como sendo, não do ex-presidente Lula, porque não está no seu nome, e agora não se sabe se é da OAS, porque a OAS não pediu reintegração de posse, mas um apartamento comum. E aí fica uma pergunta: quem mente nessa história?
Porque alguém está mentindo. As fotografias estão lá. A Polícia Federal mentiu, o procurador mentiu, induziram o juiz Sérgio Moro a uma condenação por algo que, segundo a revista Veja, não ocorreu, mas poderia ocorrer num futuro, porque essa é a explicação da Veja para a condenação feita pelo juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula, que ele foi condenado não por um crime cometido, mas porque poderia vir a cometer um crime no futuro. O elevador privativo, que tanto se falou que havia um elevador privativo, não existe. Ora, pelo menos é o que estão dizendo, ou o que está dizendo o MTST, não há elevador privativo, não há resina de R$20 mil o metro, não há equipamentos de cozinha de R$400 mil, não há reforma de 1.200.000, não há apartamento em nome de absolutamente nenhuma pessoa física, tanto que não houve pedido de reintegração. E agora? E agora? Como é que fica? O relatório da Polícia Federal dizia que havia, deputado Canavaca, um apartamento naquele prédio suntuoso e que foi feito sob encomenda a pedido do ex-presidente Lula e da sua ex-esposa, falecida esposa, Marisa. E agora as fotografias mostram que alguém levou o que estava lá dentro ou nunca foi colocado. E aí eu me perguntei, não sou da área de direito, como é o deputado Anibele, deputado Maurício, alguns deputados aqui, não sou dessa área, como é o presidente dessa casa, mas, obviamente, senhor presidente, convenhamos que se há uma acusação, compete à defesa pedir, no mínimo, que se faça uma vistoria. É o mínimo. E eu perguntei, deputado Nelson Justo, Vossa Excelência tem experiência também na área jurídica, perguntei aos advogados do ex-presidente Lula, mas vocês nunca pediram uma vistoria para saber se aquilo que era dito da suntuosidade realmente existia? Uma foto, porque as fotos, se os senhores olharem as fotos que foram apresentadas, elas são de uma casa-cor. Aí o pior foi dito, foi solicitado que fosse feita vistoria, mas o digníssimo juiz Sérgio Moro negou a vistoria. É uma aberração se isso de fato foi essa afirmação feita pelo Dr. Zanin, se isso de fato for verdade. Está nos autos. Há uma negativa do juiz Sérgio Moro por entender que aquilo que a Polícia Federal havia afirmado e que o procurador Deltan Dallagnol também havia afirmado na sua acusação, era prova irrefutável pelas fotografias apresentadas daquele apartamento, como eu falei, é uma decoração do estilo casa-cor. E quem é de Curitiba sabe do que eu estou falando. Ou pelo menos do estado do Paraná, que são aquelas exposições de arquitetura que são feitas anualmente com todo o luxo, a suntuosidade, até porque para venda. Olha, se foi negada a vistoria no apartamento, que se faça agora. Que se faça agora. E que se diga para o Brasil e para o mundo se realmente aquele apartamento que foi fotografado 2 dias atrás, com um fogão de 4 bocas, com um piso comum, aliás, não é nem porcelanato, com bancada comum, sem nenhum tipo de luxo como estava nas fotografias. Alguém está mentindo para o Brasil e para o mundo. Ou as fotografias foram forjadas e as pessoas saíram de lá assim que a Polícia Militar as intimou para que saíssem, ou a Polícia Federal, o Ministério Público mentiram para todos nós. Não há outra alternativa. Então, que se faça, de fato, deputado Hélio, uma vistoria. E que aí o juiz Sérgio Moro possa dizer, fui induzido a erro. E nunca existiu a farsa do triplex. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.